Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, finalizando essa semana que nós fazemos os devocionais, nessa sexta-feira, para começarmos o nosso tempo de descanso. Eu e o Thiago temos o hábito de toda sexta, né? Já ir fazendo tudo aquilo que nós precisamos acabar de resolver para a semana para podermos descansar no sábado. Então é uma alegria estarmos aqui finalizando essa semana com vocês, meditando na palavra de Deus e também orando por nossas famílias. Sim, nós queremos orar por você também, por um final de semana de descanso, de tempo de qualidade com a sua família. E ao final dessa leitura que faremos hoje, que é o texto de 1 Reis, capítulo 18, nós queremos orar pela sua família e concordar com os seus motivos de oração. Esse é um capítulo bem interessante. Nós estamos então lendo a história dos reis de Israel e de Judá e como havia um forte ministério profético durante esse contexto. Hoje nós vamos estar lendo um pouco mais sobre o profeta Elias, aquele texto famoso em que Elias desafia os profetas de Baal e vem 450 profetas de Baal contra Elias apenas, o único profeta do Senhor, e como o nome do Senhor vai ser glorificado através da vida do seu servo, o profeta Elias. Nós vemos também nesse texto um outro servo de Deus chamado Obadias, e é interessante ver que enquanto Obadias estava morando dentro do palácio do rei de Israel, dentro do palácio de Acabe, Obadias não tinha um lugar certo. Ontem nós lemos quando ele saiu de uma região e foi morar perto do Elias. Exato, Elias saiu de uma região para ir morar perto do riacho de Querite. Depois ele sai daquele riacho, quando o riacho seca, e ele vai morar na casa de uma viúva que o hospeda, mesmo sendo uma viúva pobre. Fica bem claro que Elias era praticamente como se fosse um morador de rua, uma pessoa que não tinha uma casa, não tinha um destino. Isso nos leva a refletir como, independente de quantos recursos você tem, de qual é a sua condição, o seu status de vida, cada um de nós podemos desenvolver a nossa habilidade de ouvir e obedecer o Senhor, de viver em comunhão com Deus, e muito mais do que os bens que nós temos e o conforto que desfrutamos em nossa vida, seja num palácio, seja morando numa casa de favor ou mesmo na rua, uma pessoa pode desenvolver um relacionamento pessoal com Deus que vai resultar em prosperidade, que vai resultar lá na frente em milagres e, sobretudo, em glória para o nome do Senhor. Então, te convidamos a acompanhar conosco até o final hoje a leitura de 1 Reis 18, e nós vamos, ao final dessa leitura, orar pela sua família. Só mais uma observação: apesar de Obadias, servo do Senhor, estar morando dentro do palácio real com o rei Acabe e com Jezabel, todos eles, inclusive aqueles no palácio, estavam passando um momento de escassez, de dificuldade financeira extrema, como nós vamos ver nesse texto, consequência do pecado dos reis de Israel, um após o outro, sendo que Acabe, a Bíblia diz no capítulo 16, nós vemos 1 Reis 16, Acabe cometeu mais pecados e foi pior do que todos os reis que reinaram antes dele. Então vamos orar. Ora pra gente, por favor, pela leitura, e ao final nós vamos orar também pelas nossas famílias. Pai, muito obrigado pelo seu amor, o seu cuidado, obrigado por esse novo dia, por todas as tuas misericórdias que se renovam, Pai, a cada manhã. Nós queremos colocar esse momento devocional diante de Ti, cada pessoa que tem com fé, Pai, se unido a nós para receber da Tua poderosa palavra. Fala aos nossos corações, toca os nossos corações, não permita, Pai, que nós entramos e saímos, Pai, desse tempo aqui juntos sem receber nada de Ti. Nós queremos, Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, então, que o Teu Espírito tenha liberdade de falar conosco, de fortalecer a nossa fé e de nos mostrar, Pai, os caminhos que o Senhor tem para nós. Pai, nós entregamos esse momento para Ti, em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim o texto, então. Ontem nós lemos quando o profeta Elias anunciou ao rei Acabe, por ordem do Senhor, que não iria chover, enquanto Elias não viesse com uma palavra diferente. E nós vamos ver aqui que isso durou 3 anos. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. E lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias:
Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou e Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor que Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir ao meu senhor? Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que fiz quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes, vá, dizes ao meu senhor, Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Elias já havia recebido essa incumbência do Senhor e ele, por mais que fosse guiado pelo Espírito Santo, como Jesus disse, aquele que é nascido de Deus é como um vento que você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Elias, em cada dia, tinha uma agenda, em cada dia ele estava atento às prioridades do Senhor e as pessoas sabiam que ele não tinha uma agenda definida, um compromisso com homens. A cada dia ele estava em um lugar. Por isso Obadias temeu informar ao rei Acabe que Elias estava naquela região e queria se encontrar com o rei Acabe. Observe também que Obadias, esse servo de Deus que vai amadurecer, que vai também crescer no relacionamento de Deus, nesse momento ele está lembrando que desde a juventude ele tem temido o Senhor. Ele menciona a adoração, como ele ou ia ao culto, ou de alguma forma oferecia a Deus o seu culto de louvor, e como ele também praticava boas obras, quando ele guardou, por exemplo, aqueles 100 profetas divididos em 2 salas, e assim os poupou para não serem mortos por Jezabel. Mas Obadias ainda tinha a desenvolver essa confiança no Senhor, a discernir quando um profeta está falando palavras do Senhor nas quais ele pode confiar e não temer. E assim estamos cada um de nós na nossa caminhada com o Senhor, aprendendo, a cada momento desenvolvendo atitudes, desenvolvendo comportamentos, mas também desenvolvendo a nossa fé pela palavra de Deus. Elias então garantiu a Obadias: eu juro pelo Senhor, a quem eu sirvo, que hoje mesmo me apresentarei a Acabe. E agora a passagem famosa que talvez vocês já possam ter visto, de quando está ali Elias, ele enfrenta os profetas de Baal, fala: junta os profetas e vamos ver qual Deus vai se mostrar, né, presente, vivo, poderoso. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a sua família, família do seu pai, têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu.
Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham-no sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. E curioso que o povo respondeu: o que você disse é bom. Eles aceitaram aquele desafio do profeta Elias. Elias disse aos profetas de Baal: Escolha um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde manhã até ao meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. E então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estavam em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encha de água 4 jarras grandes e derrame-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse a eles, e eles fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez, e a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Então Elias montou ali aquele sacrifício e pediu para que eles estivessem jogando água por 3 vezes, deixando encharcado de água aquele novilho e toda aquela lenha, tudo aquilo que seria para pegar fogo, ele pediu para jogar água. Excessivamente até essa água escorrer do altar do Senhor, que Elias havia reparado aos olhos dos profetas de Baal. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Elias aqui, mais do que querer humilhar os profetas de Baal ou zombar do povo de Israel, o que ele queria na verdade era o arrependimento, que aquele povo, ao ver os milagres do Senhor, pudessem retornar os seus corações para o Senhor. Elias desejava ver um avivamento, ele gostaria de ver o seu povo se voltando para o Senhor, para poder desfrutar das promessas de Deus, de paz e prosperidade em sua terra novamente. Então Elias clama ao Senhor pelo povo de Israel, dizendo inclusive que o Senhor é Deus e faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: Ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: Prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar.
E eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Eu chamo mais uma vez a sua atenção sobre como Elias aqui estava sendo guiado pela palavra de Deus. Pode ser difícil nós compreendermos vários detalhes desse texto, como esse fogo que desceu do céu, o fato de que Elias não tinha nenhuma moradia própria, o fato de que ele matou 450 profetas, provavelmente no mesmo dia, mas essa é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e nós estamos te desafiando a olhar as Escrituras numa nova perspectiva, para que juntos nós possamos aprender mais sobre o coração do Senhor e sobre como Ele se relaciona conosco, de modo que nós possamos desfrutar suas promessas para a nossa família. Elias mata então os 450 profetas de Baal, depois daquele fogo descer do céu, em resposta à oração dele, mas mais importante, em resposta à palavra de Deus, que havia mandado Elias reunir o povo ali para os convocar ao arrependimento. E Elias disse a Acabe: vai comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo de Elias lhe disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Acabe já estava aguardando essa chuva por mais de 3 anos, provavelmente já desencorajado, nem acreditando que iria chover mais na vida dele. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Sim, amanhã nós vamos seguir lendo um pouquinho mais ainda sobre a história desse homem tão curioso que foi o profeta Elias, mas agora eu e a Rafa queremos orar por você e pela sua família, como prometemos no início desse vídeo, que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Te convidamos a colocar seus motivos de oração diante do Senhor agora, e nós queremos orar juntamente com você. Amém. Pai, nós te damos graças, pois como vimos nesse texto, através dos grandes milagres e da grande maneira como o Senhor operou através do teu servo profeta Elias. O Senhor é Deus. Sim, e não há Pai. outro além de ti. O Senhor é Deus sobre todos os deuses, sobre os ídolos deste mundo, sobre aquilo, Pai, que tenta roubar a nossa atenção e nos distrair do Senhor, sobre nós mesmos e as nossas circunstâncias e os impossíveis que essa pessoa que está orando conosco possa enxergar diante de si mesmo ou de si mesma agora. Declaramos: o Senhor é Deus. Amém, Te damos Senhor. graças porque Tu és o Criador de todas as coisas, Sim, o meu soberano, majestoso, todo-poderoso. Sim, E te Senhor, damos em graças nome de especialmente Jesus. porque o Senhor nos ama e se importa conosco. Obrigado Nos pelo tem teu chamado a cuidado, esse teu relacionamento amor e proteção, pessoal meu Pai. contigo. Como o profeta Elias desfrutava de ouvirmos a tua voz, de sermos guiados pelo teu Espírito e vermos os teus milagres, mesmo em meio à seca, mesmo em meio à miséria, à escassez que o povo de Israel vivia, Elias estava na abundância, na satisfação Amém, do Pai, Senhor, que nós possamos vivendo a viver cada na dia tua sabendo que o Senhor cuidava da vida Sim, dele meu Pai, e tendo o muito privilégio obrigada. de participar com o Senhor na tua obra, no que o Senhor estava fazendo no meio do seu povo. Nós te louvamos e colocamos diante de ti cada um dos nossos motivos de oração também hoje. Oramos por aqueles que estão atravessando um tempo de seca, como Acabe, o povo de Israel, já há 3 anos sem chuva. Oramos por aqueles que estão aguardando por uma oportunidade de trabalho já há Sim, tanto Senhor, tempo. em nome Como de esse texto Jesus. começou dizendo, depois de muito tempo. Oramos por aqueles, Pai, que estão colocando diante do Senhor uma oração, uma necessidade já há Sim, Pai, tanto recebe tempo. em nome de Lembrando que o Jesus. Senhor é Deus, sabendo que o Senhor cuida de nós, nós clamamos ao Senhor hoje, Pai, para que se saiba que o Senhor é Deus. Sim, meu Pai. Responda, meu Pai, a cada um Amém, dos nossos Senhor, em motivos de nome de oração. Jesus. Realize os teus milagres e permita que a nossa história testifique da tua fidelidade e glorifique o nome do Senhor. Que assim Pedimos que o seja, Senhor meu Pai. cure os enfermos, que o Senhor abra as portas de trabalho, que o Senhor Amém, traga Senhor. paz e reconciliação nos lares.
pedimos os teus milagres necessários de acordo com a necessidade e a realidade de cada um. E abençoamos Jesus, nossos Pai. filhos, aqueles que têm seus netos, nossa família e tudo que toma o nosso nome, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, sob o senhorio de Jesus. Pedimos a tua bênção, a tua proteção e oramos por um final de semana abençoado, Pai. Nos ajude a concluirmos tudo que temos para essa Sim, semana, Pai, nos ajude, resolvermos em todas nome as de Jesus. pendências e desfrutarmos um Shabbat Shalom, Sim, um final meu de semana Pai. de paz, de prosperidade com a nossa família. Que assim Nós oramos seja, com meu ações Pai. de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um final de Assim semana Deus. muito abençoado. Lembrando Assim que amanhã, seja. sábado, nós não estaremos aqui pela manhã na live. Bom dia vocês aí que estão conosco ao vivo. Bom dia, Pai. Deus abençoe aí. Amém. Todo final de semana, que seja um final de semana de paz e para todos vocês. Então que nós vamos voltar aqui e nos ver no domingo, né, meu Sim, amor? vamos seguir lendo juntos. Obrigado por participar conosco e por compartilhar também de modo a abençoar outras pessoas. Que Deus os abençoe muito. Nós amamos vocês. Um abração.